Weber Pinheiro. Quase dinheiro, mas é Pinheiro. Costumo dizer que minha mãe errou por uma letrinha, meus pais, né? Erraram por apenas uma letrinha, não é? Poderia ter sido P, no lugar do P poderia ter sido D, aí seria dinheiro. Como não foi, então estou aqui trabalhando, né? Para abençoar também sua vida. Bom, Weber Pinheiro, e convertido no ano de 78, e graças a Deus prossigo aí nessa caminhada levando o Evangelho de Cristo. Temos muitas coisas que estão acontecendo, tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação, e eu tenho revelações de Deus para repartir com você. Te peço que você ouça com o coração aberto e retenha o que é bom. Tem coisas importantes para a gente discutir e aprender. Aqui eu tenho comigo uma agenda do ano de 2002. Então aqui você veja uma agenda do ano de 2002. Em 2002 eu tive revelações sobre o que passa, o que está acontecendo no Brasil. Então eu tenho escrito aqui revelações sobre a política no Brasil, sobre tudo o que está acontecendo. Então quando o presidente Lula assumiu, eu tive uma visão em que essas coisas que estão acontecendo hoje, a mim me foram reveladas. Me foi revelado os nomes de José Dirceu, na época quando eu nem sabia, eu morava aqui, já morava na Flórida, nos Estados Unidos, o Jefferson, que denunciou o Mensalão, que Deus me mostrou como se fosse um esquartejador, um cara que fazia autópsia, não é? Enfim, coisas muito fortes que eu tenho registradas aqui desde o ano de 2002. Eu vou ler para você. Num quarto, estava num prédio, subindo as escadas, conversava com o presidente Lula. E ele dava ordens para acabar com várias pessoas, inclusive do seu partido. Falava com ira e mandava matar as pessoas. Disse em alto e bom som que inclusive o seu vice, José Dirceu. Era uma coisa horrível. O presidente Lula queria que eu usasse uma caminhonete que eu tinha para sumir com os corpos, e eu me recusei. Depois tinha um médico legista que esquartejava os corpos numa sala. Ele tinha aparência de morte. Depois tinha uma reunião, era como se fosse uma cozinha muito grande de um clube, e eu não tinha levado os corpos, pois não queria me comprometer. Na reunião o legista falava e o sangue corria pela parede, entre os azulejos. Era horrível. E esta foi a visão que eu tive no ano de 2003, quando houve aí essa mudança de governo. Então o que está acontecendo com a nação brasileira? O que aconteceu nesses anos todos? O Brasil não será um país comunista. O Brasil já é um país comunista. O Brasil também não será uma Venezuela. Ele já é uma Venezuela. Ele só não é 100% comunista porque não foi dado o golpe final, que é o que está para acontecer. E também não é uma Venezuela no nível que ela se encontra hoje, já dominada, sem oposição lá com aquele governo que nós sabemos. Então o Brasil, nós precisamos entender, para orarmos e repreendemos, por quê? Você imagina uma pessoa com câncer até o pescoço e ela ficar assim pedindo para Deus: Deus, não me deixa nunca eu pegar um câncer. Você acha que esta oração poderia ser respondida por Deus? Uma pessoa que está com câncer, ela fica pedindo para Deus não deixar ela pegar o câncer. Deus pode fazer alguma coisa? Tem como resolver esse problema? Não. Agora, se a pessoa que está com câncer fala assim: Deus, me livra deste câncer, aí sim nós podemos entender que Deus poderá agir. Ou seja, as pessoas estão pensando que o Brasil, e eu até mesmo já falei sobre isso também, que está a um passo de ser um país comunista. Não, nós já somos um país comunista. Nós não seremos uma Venezuela, nós já somos uma Venezuela. E aí a importância de sabermos isso para orarmos com sabedoria, para orarmos com entendimento, com inteligência.
E o que aconteceu? O país foi tomado pelo comunismo em 85, já temos quase 33 anos de domínio comunista na nossa nação. Ela veio de maneira sutil, de maneira democrática, mas instalou-se o sistema comunista socialista no Brasil. Isso são quase 33 anos, desde o primeiro governo que foi lá com José Sarney, que assumiu devido à morte de Tancredo Neves. Então de lá para cá nós tivemos 7 presidentes, até a última que foi Dilma. Ou seja, são 7 espíritos que dominaram a nação, trazendo grande mal e destruição. Eu costumo dizer que eles vieram enfiando a faca na barriga da gente, rindo, e fez a gente rir. Estão nos matando e a gente sorrindo, achando que não, é gente boa não. Então Deus tem me revelado que 7 espíritos dominaram a nação brasileira. 7 espíritos usando pessoas para fazer o mal. E aí passaram-se quase 33 anos. E os 33 anos nos remete ao quê? Nos remete ao sepultamento. A oportunidade que Deus está dando a nós é o sepultamento desta maldita ação demoníaca. Deus está para nos tirar do Egito. Deus não está aí para fazer outra coisa, então ele desceu até os céus, ele desceu dos céus atendendo o clamor da sociedade brasileira, e vou explicar por quê. E agora, 33 me indica sepultamento, para ressurgir um novo tempo na nação brasileira. E é importante nós entendermos isso para orarmos com consciência. Ou seja, temos que orar para Deus nos livrar, né, nos tirar do comunismo, como é a proposta, nos tirarmos dessa maldição que está sobre nós. E aí você veja, o que aconteceu que pouca gente percebeu. O Brasil está em paz há 149 anos com os nossos vizinhos. Estamos em paz, não temos briga com ninguém aí dos nossos vizinhos na América do Sul. Estamos em paz, não temos guerras com ninguém. Porém, dentro da nação brasileira, nós estamos em guerra. São 33 anos de guerra civil, pasmem e acreditem. Nós estamos há 33 anos, ou vamos fazer 33 anos, de uma sangrenta guerra civil brasileira. É esta a maldição que está sobre nós. As pessoas falam mal de ditadura militar, que nunca foi uma ditadura. Eu era adolescente, eu era jovem, eu era menino, eu tinha 8, 10 anos de idade quando isso aconteceu. Não é? E aí o que acontece? Nós estamos numa guerra civil há mais de 30 anos. É uma verdadeira guerra civil e os números não mentem. Este sistema comunista, que o comunismo, o socialismo, eles têm o objetivo de matar, de dizimar populações. Você pega, são eles que mataram, os comunistas são os que mais mataram no mundo inteiro. Portanto, nós estamos numa guerra civil e Deus está pondo um fim nessa guerra civil. Olha só, eu tenho aqui os números que nós precisamos ir entendendo. Durante os 33 anos, nós tivemos 7 governos. 7 governos que estão aí transmitindo toda a sorte de mal, de maldição que nós estamos vivendo. Ou seja, a triste história de uma velada e sangrenta guerra civil, onde 7 espíritos imundos dominaram o Brasil por quase 33 anos, deixando de mais de 1 milhão de mortes por homicídio. Mais de 1 milhão de mortes por homicídio. O que você acha que é isto? 1 milhão de mortes por homicídio e mais de 600 mil jovens mortos neste período. Pasmem, o inferno está diante dos nossos olhos. Nós achamos que a guerra lá na Síria, que a Segunda Guerra Mundial, nós já matamos em 33 anos mais do que na Segunda Guerra Mundial entre soldados franceses, italianos e alemães. Nós já matamos mais do que soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial.
Então precisamos aceitar, ser humildes. O Brasil está em guerra há 33 anos. E chegou a hora de nós pormos um fim a esta maldita guerra civil. Como aqui na América aconteceu a guerra civil americana, que matou mais de 620 mil pessoas nos seus quase 4 anos, 3 anos e meio aproximadamente, que foi uma luta entre democratas e republicanos, foi uma luta política em que matou e dizimou uma grande parte da nação americana. E por que que eles brigaram? Por que que os democratas se lançaram contra os republicanos? Era o tempo da escravidão e os republicanos, com conhecimento divino, achavam e não concordavam mais com a escravidão. Enquanto que os democratas, isso a grosso modo falando, os democratas estavam a favor da escravidão. Então se dividiu a nação e partiu para a guerra. 2 partidos políticos partiram para a guerra. Um querendo que não houvesse mais escravidão e os outros querendo, odiando os negros, odiando as pessoas e querendo que a escravidão continuasse. E aí houve uma conversa depois de tantos anos de guerra e ele disse que não seria, o general falou, o presidente americano falou, nós não seremos Estados Unidos do Norte ou do Sul, nós seremos Estados Unidos da América. Eles foram para a batalha na Pensilvânia aqui e o bem prevaleceu, ou seja, aqueles que queriam dividir a nação, que queriam o comunismo, que queriam a escravidão, foram derrotados e então terminou-se a sangrenta guerra civil americana. Só que nós brasileiros, que não temos históricos de guerra, nós que somos um povo pacífico, não somos mais. A nação brasileira e o povo brasileiro se tornou o mais violento da atualidade. Nós temos que admitir isso, não é eu e você, nós somos uma nação violenta. O Brasil se emburreceu, embruteceu e ficou violento. Nós somos mais violentos do que os povos que estão em guerra. No ano de 2017, mais de 60 mil homicídios tivemos na nação brasileira. Em volta do mundo, em um ano, os ataques terroristas mataram 17 mil pessoas. Então, o povo brasileiro está sendo cruel com o seu próprio povo. E esta guerra civil, o que que fez? Os tiranos que tomaram conta, que têm dominado a nossa nação, o que faz um país quando está dominado por outro? Ele rouba as riquezas. Então você veja aí o BNDES, quantos bilhões de dólares foram roubados, levados para fora do Brasil, de maneira inaceitável. Cuba, Venezuela, África, inúmeros países que estão aí os jornais todos os dias dizendo que receberam bilhões de dólares, foram construídas coisas neles que nós na nossa nação não temos. Ou seja, a nação brasileira está debaixo de um domínio, debaixo de um rei, debaixo de um domínio de um governo cruel durante esses mais de 30 anos, que pegou a nossa riqueza, o trabalho, o suor meu e seu e mandou para fora e largou o nosso país aí sem infraestrutura, com metade do país ainda sem a condição de infraestrutura, de água, de esgoto, um Nordeste morrendo ali, minguando, coisa que nunca termina. Eu me lembro quando eu tinha meus 15, 16 anos e falava assim, olha, o progresso vai chegar. E eu ficava naquela expectativa, falei, nossa, então um dia nós vamos ter um progresso, porque ficava lá nas ruas de terra, cheio de barro, andando de ônibus, tudo quebrado, as coisas todas difíceis, e eu esperava que então nós tivéssemos a condição de sermos uma nação próspera. Mas passaram-se tantos anos, eu saí do Brasil e a coisa piorou, porque estamos nas mãos de tiranos. Estamos nas mãos de demônios, ou seja, estamos no inferno que está diante dos nossos olhos e ele não quer deixar. Esse inferno não quer deixar. E assim nós vemos o quê? O que aconteceu? Os militares, em 64 e depois 68, está aqui a ficha das pessoas que estão no poder. Todo mundo achou que o Fernando Henrique era o bom mocinho, que o PSDB, então você esquerdopata e direitopata e autopata e quatropata, parece que nós, com respeito aos animais, mas nós somos animais de 4 patas irracionais,
Parece que somos uma nação de Nabucodonosor que ficou comendo capim no pasto por não querer entender o plano de Deus para a vida dele. Então não é você que votou certo, nós nunca votamos certo, desde que essa maldita ação destes homens que começaram aí, olha aqui, Dilma Rousseff, terrorista de grupo armado, líder do PT, agitador comunista, andava com FHC, FHC que foi para a França junto com José Dirceu, com mais esses cantores que tem aí, todos essa leva aí, e lá José Dirceu fez operação trocando de face, porque é um terrorista, é um dos piores. Agora temos Serra, a Ação Popular, que estava aí, também Aloísio, enfim, Pimentel, um monte desses que foram expulsos do país e voltaram e tomaram o país. Com consentimento nosso, fizeram a nossa cabeça, diretas já, vamos ser democráticos, não podemos ser assim, como que é esse negócio de ficar obedecendo o militar, vamos para a baderna. Sabe aquele sujeito que o pai cria, e com educação, com carinho, que a mãe cria, aí depois vem o da rua, e fala, que rapaz, você tem agora ficar obedecendo pai e mãe, isso já era, tem que ter tua liberdade, tem que ter tua vida. E aí aquele pai que educou, aquele rapaz, aquela moça que foi educada, agora vem outro e fala, e ela aceita, ou ele aceita, e vai ser o rebelde, vai ter uma vida desgraçada. Então foi isso que aconteceu conosco. Nós ouvimos a ladainha dessa turma, que é favorável à rebelião, que é favorável à morte, que é favorável à destruição, e assim ficamos presos a ele. Então o que aconteceu? Deus se levantou. Deus se levantou por graça e por misericórdia para salvar você, esquerdopata, direitopata, qualquer tipo de pata que você possa estar aí usando ou mandando. Deus está com extrema misericórdia nos ajudando. E nós precisamos cooperar com Deus. Não é questão política, questão de que eu concordo com esse. Nós temos que examinar a política não na horizontal, mas na vertical, ou seja, do ângulo de Deus. Para pararmos com essa confusão, igreja evangélica contra igreja evangélica, pastor contra pastor, família contra família. Isso é típico do que Jesus revelou lá em Mateus, quando ele disse: os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Ou seja, o comunismo veio trazer divisão. E hoje nós somos uma nação dividida. E a Bíblia diz que uma nação dividida não prosperará. Um reino dividido não prospera. Por isso que eles vêm e semeiam esse ódio nas faculdades, semeiam. Então seja de onde você quer que falar, não adianta você ficar culpando. Se você votou um dia em Sarney, ou seja, em Tancredo Neves, se você um dia votou em Collor de Mello, se você um dia votou em FHC, se você um dia votou em Lula, em Dilma, em Temer, ou toda essa turma que está aí, você estava errado, nós estávamos errados, nós estávamos votando em espíritos demoníacos que estavam representados por essas pessoas. Então bancamos uma de politizados, não porque eu sou do PSDB, não porque eu sou do tal, eu sou do outro tal, eu sou do PT, eu sou disso, e enfiamos a nação e nós mesmos no buraco. E agora Deus está com amor, com paciência, com misericórdia, querendo nos tirar. Pasme o que eu vou lhes dizer. Você está vendo essa foto linda aqui, que foi tirada agora aí, nas manifestações do último domingo, dia 21 de outubro? Aqui estima-se que tinha 3 milhões de pessoas, 2 milhões, 3 milhões, mas olha só que lindo que é. Você sabe que em 30 anos este é o número de pessoas que foram mortas por violência, assassinatos, droga, vícios, violência? Você acredita nisso? Vá pesquisar, vá fazer as pesquisas aí como eu fiz, porque Deus está me revelando. O número de pessoas que estava na Paulista domingo é o número de mortos por homicídio, por morte violenta e por falta de atendimento em hospitais, ou seja, 3 milhões de brasileiros morreram e há sangue que está sendo clamado. A Bíblia fala que quando Abel matou, foi morto pelo seu irmão Caim, e ele se apresentou diante de Deus, a Bíblia fala que Deus perguntou: aonde está o teu irmão? Porque o sangue dele está clamando.
Então significa que tem muito sangue que foi derramado, sangue inocente. Nos últimos 10 anos, quase 600 mil jovens foram mortos, entre 15 e 29 anos, foram mortos por violência. O que você acha que é isso? É uma verdadeira guerra civil. Estamos nos matando uns aos outros. Vamos parar, esquerdopata, direitopata, petista, PMDBista, seja lá o que você for. Olha para o teu vizinho, olha para o teu irmão. Somos sangue do nosso sangue. Uma das grandes lutas que Davi teve no reinado dele foi acabar com a briga entre a família de Samuel e a família dele. Ele tinha pavor de ver as duas famílias brigando, e esta briga durou mais de 20 anos. Durou quase 20 anos, e Davi lutava para que cessasse a luta contra os irmãos. A luta entre famílias do mesmo país. É isso que nós estamos fazendo quando você banca uma de esquerdista, ou você banca uma de direitista, ou de centrista. Nós somos sangue do mesmo sangue. Quem é a tua família? Nós temos um conceito errado. Aqui nos Estados Unidos, a família americana, se você mexer com eles lá no Havaí, lá onde está o gelo, lá no polo norte deles lá, se você mexer lá, a nação inteira se posiciona porque eles são patriotas, eles amam uns aos outros. Então quem é a tua família? A tua família não é você, seu pai, sua mãe só não. A tua família são 206 milhões de brasileiros. Essa é a nossa família. O Nordeste é minha família, o Sudeste é minha família, o Centro-Oeste é minha família. Aonde estiver um brasileiro é minha família. E por que eu vou lutar contra essa minha família? Por ideologias de homens estúpidos, de pessoas que vieram e que estão ganhando bilhões, recebem auxílio de exilados. Estes homens estão recebendo dinheiro de exilados, esses cantores que estão aí, estão recebendo, eu e você estamos trabalhando para pagar o exílio deles. Eles vieram e fizeram mal e nós ainda estamos rindo para eles. Enquanto que Deus, volte o seu olhar para Deus, confesse o seu pecado. Então esses 3 milhões de pessoas, veja bem, você imagina isso aqui, ó. A violência no Brasil é como se, violência por homicídio, é como se 2 aviões saíssem do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, portando 350 pessoas cada um, e todos os dias esses 2 aviões levantassem e caíssem. É o número de mortes por homicídios que nós estamos tendo. Você imagina você ouvindo todo dia, você, o avião subiu com 300 pessoas e caiu na sequência. Aí no dia seguinte de novo você fala assim, isso é loucura. É o que está fazendo, é o que está acontecendo na nossa nação. E Deus se levantou, Deus está com o poder dele para nos ajudar. E é hora de nós nos abrirmos para o Senhor. É hora de nós reconhecermos e buscarmos a ajuda dele. E eu te peço isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Baixe as suas armas. Baixamos as nossas armas. As armas do argumento, da razão, seja que tipo de for. Deixe o amor dominar. Satanás, ele fez o quê? Ele pulverizou o ódio na nossa nação. Ele pulverizou. Satanás quer matar você, esquerdopata, direitista, esquerdista. Satanás quer matar qualquer um de nós. Ele não escolhe, vou matar só a esquerdopata, ele quer matar a todos. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É isso que está para acontecer na nossa nação. Então, em nome de Jesus, vamos nos unir e dizer não ao comunismo, dizer não e sepultar e acabar com esta maldita guerra civil em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se prepare, porque o julgamento começou na nossa nação. O julgamento, quando Deus me falou que colocaria os políticos na balança e os demônios seriam lançados no abismo, eu estou vendo isso e glorificando a Deus, porque há 4 anos atrás eu profetizava desta maneira. Então, em nome de Jesus, eu te peço que você lute com Deus, não contra Deus. Eu tenho me entristecido, como o Espírito Santo tem se entristecido de ver pessoas se dividindo entre homens, entre mortais. Maldito o homem que confia no homem. Mas bendito o homem que confia no Senhor seu Deus, quando ele, Deus, resolve agir e colocar um rei sobre nós, colocar alguém para nos governar. Portanto, em nome de Jesus, é tempo de nós sepultarmos esta maldição,
terminarmos com esta maldita guerra civil brasileira, aonde mais de 3 milhões de vidas foram ceifadas. E eu te pergunto, você conhece alguém que foi torturado lá na ditadura militar? Você vai ouvir falar, né? E eu vivi, tá? Eu vivi. Eu tinha 7, 8, até os meus 18 anos de idade eu vivi ditadura militar. E não é nada disso que eu ouço falar. Agora eu te pergunto, você conhece alguém que foi assassinado? Você, talvez a sua família, quantos já foram assassinados? Que morreram, assassinados, vítimas de violência em geral? Com certeza você conhece, eu espero que na tua casa ainda não tenha chegado este mal. Mas todos nós temos enfrentado esta mortandade que tem assolado a nossa nação. Então deixa de ser um ridículo. Volte-se para a sua Bíblia, volte-se para a sua oração, volte para perguntar para Deus, Senhor, aonde foi que eu errei? E é hora de nós confessarmos os nossos pecados, porque quem votou em qual desses 7 espíritos que aqui estão, qualquer um deles que você elegeu, que foi o melhor, que foi isso, não existe nada disso. Então nós pecamos. E com o pecado precisamos buscar a absolvição de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, neste tempo que está nos dando o grande livramento, você possa entender e receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Bondoso Deus, querido Pai, eu venho nesta hora te pedir que o Teu Espírito de revelação entre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, repreendo todo o espírito de morte, esta maldita guerra civil, Senhor, que já trouxe muita dor, muita destruição e ceifou 3 milhões de pessoas. Pai, a metade do que Hitler matou. E nós estamos achando que ainda o mal está por vir. O mal já aconteceu e nós não percebemos. Mas, ó Deus, abra os nossos olhos. Tira as escamas deste irmão que está ligado no PT, no PSDB, no PSOL, no Rede, em qualquer tipo de malignidade que ele está enganado. A tua palavra diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, em nome de Jesus, eu venho te pedir e declarar que caiam as escamas dos teus olhos agora, que caiam as escamas do mal que está cegando você, que você passe a enxergar e ter a mente aberta e se arrepender. Senhor, eu te peço que 2 Crônicas 7:14 possa acontecer individualmente em cada um de nós. Se o meu povo, diz a tua palavra, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, jejuar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei a sua oração, descereis do céu e sararei a sua terra. Senhor, nos ajuda a entrar nesse ritmo de jejum, de oração, de verdadeiro arrependimento e buscarmos a tua face e nos abrirmos para pessoalmente sermos sarados, porque essa terra sou eu, a terra não é o solo brasileiro. A tua palavra diz que nós somos formados do pó da terra. Então eu sou esta terra, eu preciso desta cura. Ouve, Senhor, a nossa oração. Neste mês, ó Deus, e neste reta de final de ano, que a tua graça e a tua misericórdia nos assista. Que o mal seja repreendido, que o espírito de morte seja repreendido. E que o espírito de divisão, o espírito de discórdia, o espírito de ódio sejam dominados, amarrados. E que haja paz nas famílias brasileiras. Eu oro para que haja paz na tua família. Não importando aonde você está, como você está, qual é a tua crença, qual é o teu credo, qual é o teu partido. Eu peço a bênção da paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu, Weber Pinheiro, apóstolo do Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quero pedir um favor que o Espírito Santo me fala aqui. Domingo, às 0 hora, Deus está nos pedindo 3 dias de consagração, de jejum, oração e consagração. Então eu te peço isso em nome de Jesus, a partir de domingo, 0 hora, a 0 hora de domingo até a 0 hora de quarta-feira, ou seja, até terça-feira, meia-noite, eu convoco você, pelo Espírito de Deus, para se posicionar
em oração, humilhação e jejum perante o Senhor. A partir das 0 horas deste domingo, pela nossa nação, pela sua família, para que sejamos como no tempo do Egito, quando Deus mandou Moisés passar o sangue sobre os umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar. Então assim eu estou convocando você para proteger a sua casa, proteger a sua família, em oração, em jejum, das 0 hora deste domingo até as 0 hora de quarta-feira, ou seja, final de terça-feira, meia-noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e faça brilhar. E que o Deus de paz te santifique em tudo, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.